Hoje mais cedo a gente falava que se o Grêmio empatasse com o Corinthians não seria de todo ruim, lembra? Porque justamente o quê? Pô, a gente tá considerando ali que não seja ruim tu empatar, afinal de contas o Grêmio joga fora de casa e o Grêmio vinha perdendo pra todo mundo. Mas é a maneira que o empate acontece. Sabe, o gol hoje do Corinthians, ele não é da Corinthians, ele não é do Corinthians, ele é um gol da CBF. Ele é um gol da Confederação Brasileira de Futebol. E tem uma confusão de emoções que nós gremistas vivemos, porque tu vai da raiva, do nojo, da escrotidão que fez o árbitro de futebol, porque não tem cabimento o pênalti que é marcado. E depois ele começa a minar o jogo. Os jogadores do Corinthians se jogavam no chão e ele dava falta, ele dava cartão pros jogadores do Grêmio, ele dava cartão para quem estava no banco do Grêmio, e ele ia lá e ameaçava de cartão o Renato. Virou uma bagunça o jogo. E aí quando volta pro segundo tempo, a gente imagina o seguinte: o Renato vai mudar o time. E o Renato não quis mudar o time e a gente tenta compreender. Opa, o Renato talvez tenha tentado mobilizar só a cabeça dos jogadores. Só que daí o Grêmio vem pro jogo e aí começa o jogo fica morno, daqui a pouco ele esquenta de novo. E com 31 minutos de segundo tempo, tem um cara, porque poucos jogadores eles entendem o lugar que eles estão. O Marquezinho entendeu isso desde que chegou. Que o Marquezinho dá uma entrevista no intervalo em que ele não ataca, mas ele vai no X da questão, dizendo assim: CBF, o Corinthians não precisa dessa ajuda, o Corinthians é um clube grande. Então ele foi elegante. Talvez eu não fosse. Aliás, seguramente eu não seria elegante dentro desse jogo. Eu não sei se eu teria cabeça para administrar, jogar até o final, sem daqui a pouco, quem sabe, disfarçar, resvalar sem querer e dar um carrinho de trava no tornozelo do árbitro. Porque foi nojento o que aconteceu. Mas aí beleza, os jogadores conseguiram entender que eles tinham que também lutar contra a arbitragem, contra o escudo da CBF e talvez a camisa do Corinthians por baixo da camisa do juiz. E aí, tem outro jogador que entendeu onde ele tá, que é o melhor volante em atividade na América do Sul. E quem duvida, assista o Vila Sante jogando. O Vila Sante tá ligado, sabe que o futebol, aquilo que os técnicos, o Renato diz por vezes, né? Só precisa estar concentrado, porque é no detalhe que tu pode ganhar um jogo. E no detalhe, ele vai lá, toma a bola, dribla, entra dribles, e no momento da finalização, só tem uma fresta entre o goleiro do Corinthians e a trave. E ele joga justamente naquele espaço e faz um gol de Copa do Mundo. Esse é o Vila Sante. Aí eu olho lá, opa, peraí, 31? Opa, eu não perco mais esse jogo? Aí tem uma jogada em que entra o PP. Porque o Renato peca nesse momento. Nós vamos ter que falar também do técnico do Grêmio. O Renato pecou. O Renato peca quando ele escala no começo do jogo o Natan Pescador. Renato, ele fez 2, 3 jogos em sequência bons em comparação a ele. Tá bom, já passou, ele fez 3 aniversários no ano. Não insiste, tu tem outros jogadores pra colocar hoje. E a gente tá pedindo, põe o Arezo. Quem sabe põe o Monsalve. Quando é que o Monsalve vai jogar? Seguramente não são jogadores que o Renato... Esses jogadores são jogadores do Antônio Brum. E eu acho que são boas contratações. Mas o Antônio Brum pensou fora da caixa. Ele foi lá e trouxe os jogadores. E possivelmente o Renato nem conhecesse alguns deles. Eu mesmo não conhecia o Monsalve. Mas a gente já sabe, por características e por informações do que o Monsalve tá fazendo, que ele merece jogar pelo menos 5 minutos. Sabe por quê, Renato? Porque quem não merece a gente já sabe. É o Duqueiroz. E eu tô numa fase muito compreensiva. Eu tô tentando entender e compreender. Opa, mas peraí, o Duqueiroz foi criado no Corinthians, ele conhece a arena do Corinthians, ele conhece a torcida do Corinthians, talvez seja por isso que o Renato tenha colocado ele. Mas não adianta, Renato. Ele é muito fraco. E eu me decepcionei, porque eu não imaginava ele tão fraco assim. Só que tem um jogador, Renato, e que eu sei que tu gosta, e eu também gostava dele, Renato. Só que tem uma coisa que tu tem que olhar assim, não dá, ele tá com perna de marido, ele tá bundudo, ele parece um carro sedã. Ele é um carro com bagageiro grande, tá bundudo o PP. O PP pegou uma bola que ele invade a área, e qualquer jogador com explosão, ou ele vai finalizar, ou ele vai tentar o cruzamento. Ele dá uma passada a mais, e ao dar a passada a mais, ele dá a possibilidade do adversário tirar, porque ele não tem explosão muscular. E eu vou dizer onde mais que justifica que ele não tem explosão muscular. Porque tem coisas no futebol, e aí é culpa do Renato isso. Tem coisas no futebol que elas são previsíveis. Uma coisa no Grêmio que hoje é previsível é que alguém vai jogar as costas do Reinaldo. Isso aconteceu em vários jogos. E uma outra coisa previsível, a gente falou demais. Eu falei 9 da manhã com o Futebol Alegria do Grêmio. Eu falei meio-dia com o Debate Raiz. E eu falei no nosso pré-jogo. O Garro é um jogador que fica naquela área morta, sabe? Ali na frente da grande área. Ele fica se fazendo de doente pra andar de ambulância.
A bola vai chegar em algum momento e ele vai chutar. Ele não tem vergonha de chutar. E ele bate bem na bola. O que acontece? O Grêmio chupa a bala e a bola numa saída de jogada. E aí alguém mete a bola na direção do PP. Só que o PP tá com corpo de marido. E de marido que não é fitness. Ele tá gordo. Ele tá lento. E aí ele tenta se jogar na bola e ele dá o bote errado. E a bola cai no pé de quem? Do Garro. São 42 minutos. A gente estava pronto aqui para fazer um final de jogo, o Charlie, com depoimento de gol. É esse o Grêmio. Rouba agora. Põe no DVD. O Grêmio foi roubado hoje em São Paulo. Mas o Grêmio teve a possibilidade de, mesmo jogando contra 12 e talvez contra 13 ou 14, mesmo assim o Grêmio teve condição de ganhar. Porque o Grêmio faz o 2-1 aos 31 minutos numa jogada que é a cara do Grêmio, que mistura a técnica com a garra, com a concentração e com aquele espírito do gaúcho de jamais se entregar. Sabe, não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum. É o famoso não tá morto quem peleia. Só que daí o PP, que outrora nós ousamos em algum momento achar que ele era o novo Michael. Não é. Porque o Michael entendia o que era jogar no Grêmio. O PP não entendeu. Mas alguém tem que deixar claro que o PP, se ele não entendeu, que ele não jogue. Porque senão não adianta tu contratar. Não adianta tu dar opção, se as opções não foram utilizadas. Se continuar, na hora de entrar o Natan Pescador, entrar o Duqueiroz, entrar o PP, aí não vai mudar. O Rodrigo Eli, não só pelo gol, ele fez um partidaço hoje. O Rodrigo Eli fez aquela partida de entrega. Ele não tem técnica, a gente sabe, mas ele se entregou o tempo inteiro. Ele não perdeu dividida. Essa jogada do Rodrigo Eli, o gol com a vontade que ele faz, e o gol do Vila Sante, é isso que o Grêmio precisa. O Grêmio foi roubado hoje em São Paulo. Ele foi assaltado em São Paulo, mas ele teve a chance de dar o troco. E aí ele entregou aos 42 minutos, numa jogada que a gente está falando desde amanhã dessa quinta-feira. Era certo que o Garro ia fazer um gol. Mas ele não precisava fazer os 42 minutos. Mas o Grêmio foi roubado. E agora, só para fechar, Diogo, aqui esse meu podcast, eu só peço que o presidente Alberto Guerra se posicione junto à CBF. Quem sabe dê uma entrevista hoje. Mas, presidente, tire o sapatênis, presidente. É uma entrevista para representar o torcedor do Grêmio, que ele elegeu. Por favor, presidente. Reaja, presidente. Por favor, presidente. Isso é o Grêmio, presidente. Dia 15 de setembro a gente vai para 121 anos, presidente. Tem coisas que não podem mais acontecer com o Grêmio e o Grêmio fica quietinho como se fosse um cachorrinho de madame, presidente. Tá na hora de ser, por vezes, o vira-lata que late pro carteiro quando passa na rua. Tá na hora de reagir, presidente. Não tô pedindo pro senhor fazer uma manifestação e ir lá pra CBF, mas use o microfone. Conclame o seu torcedor para lhe apoiar. Porque o torcedor não sabe mais de quem acreditar, presidente. Por isso que a gente tem que estar... O Renato tem que se preocupar com coisas que nem era para ele se preocupar. Por favor, presidente Alberto Guerra. Vamos dar uma chegada lá na CBF, presidente. Vamos dar uma chegada lá, vamos ver... Porque agora, quando o Grêmio precisou dos clubes, todo mundo virou as costas pro Grêmio. O que está acontecendo, presidente? Vamos falar isso. E isso só está sendo dito porque a gente descobre e coloca a boca no trombone, presidente. Porque o senhor não quer falar. O senhor é presidente do Grêmio. O senhor quis ser o presidente do Grêmio. Então, por favor, seja o presidente do Grêmio. O senhor quis, ninguém lhe obrigou a fazer isso. O senhor quis, o senhor convenceu a maioria dos sócios e o senhor foi eleito presidente. Reaja, presidente Alberto Guerra. Não adianta só eu ficar gritando desse lado aqui. Eu não tenho o poder que o senhor tem para tentar reagir pelo Grêmio. Diogo Rossi, deixa eu aproveitar para mandar o recado aí com mais calma, né? Porque sabe que uma outra coisa que me irritou outro dia? A multa. Então, se tu tem dificuldade com multa, se tu tem dificuldade com a tua carteira nacional de habilitação, tu usa ali o QR Code que tá na tela, tu usa o cupom BAGÉ20 e tu chama o Flex Multas, porque eles vão cuidar de tudo para ti. O Flex Multas vai fazer o que o Renato faz no Grêmio hoje. Eles vão cuidar de tudo. Eles vão se preocupar com tudo. Desde a defesa da tua multa até a defesa da tua carteira. Vai recorrer à tua multa e vai defender a tua carteira. Usa o cupom BAGÉ20. Deixa que o Flex Multas faça por ti o que o presidente Guerra não está fazendo pelo Grêmio.